Graças a Deus, Pai do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe, né? Mais uma vez na presença de Deus, falando da palavra de Deus, amém? Estou aqui, um horário bem, quase calmo, né? Quase meia-noite, meditando uma palavra muito forte, né? Uma palavra que eu vou trazer aqui, meus irmãos, que vai impactar a sua vida, amém? O texto que eu comento é sobre o Deus que você crê, o que você confia, qual Deus que você está confiando, a qual Deus você está se pegando. O que eu dito hoje é para você estar meditando, para você lá na frente parar e pensar, amém? Antes de entrar no texto, eu peço mais uma vez, meus irmãos, né, você meu amigo, minha amiga, independente de religião, estou aqui para você dar um apoio ao meu canal, né, que é o Val Mundo Espiritual, tá aqui, ó, tá? Entra lá, passa para algumas pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, né? E muita gente, né, vai para a igreja, outro vai para o monte, mas sempre gosta de ouvir né, no YouTube alguém meditando a palavra de Deus, né? Como outros canais de amigos que fala da palavra de Deus, né? Mas eu estou aqui para vocês dar uma força, né, no meu canal, como eu sempre peço, sempre, não esquece, amém? E tem uma passagem aqui, antes de eu ler, no Salmo 116, né, eu vou colocar para vocês, tá? Observar, depois eu vou entrar nesse texto, amém? Mas antes, eu quero, né, pedir para meus amigos, meus irmãos, né, para vocês, né, perdoar algumas falhas, algum erro, que aqui meu canal aqui é caseiro, aqui é na minha casa, sempre eu estou no lado da avenida aqui, passa uma moto, passa alguém, faz barulho, né? Mais importante é levando a palavra de Deus, né, para vocês, amém? Tem um texto aqui, vou passar aqui para vocês dar uma olhada aqui, né? Amém? Mas presta bem atenção nessa passagem aqui, amém? Dá uma olhada aqui, ó. Depois eu vou tirar. Não posso. Pessoal, eu não vou venerar isso. Agora! Com todos os nossos corações, nós o seguimos. Curvem-se! Buscamos sua presença com seu coração. Eu sigo, eu temo. Eu busco a sua presença. Tragam-nos! Ah, meus amigos, a fé de vocês agora será testada. Daniel, qual é o problema? Por que seus amigos não se curvam a mim? Eu lhe asseguro, eles irão servir-me fielmente por toda a vida, assim como eu, mas somente adorarão a Deus. Eu vou fazer curvarem-se. Buscamos a sua presença. Nós o seguimos, o tememos, buscamos a sua presença. Você, Senhor, quando queremos dobrar uma coisa que seja dura e inflexível, o que fazemos com ela? Nós a colocamos no fogo. Mas está... Nós o seguimos, o tememos, buscamos a sua presença. Nós o Queime-nos! Majestade, não! Queime-nos! Venha! Nós o seguimos, o tememos. Tragam lenha! Tragam óleo! Não, por favor, não! Venham! Buscamos sua presença, Senhor. Fogo! Ouça, meu clamor. As portas da morte me emaranham. A angústia do túmulo me consome. Não ignore minhas lágrimas. Eu estou tomando o sofrimento. Eu chamo o nome do Senhor. O Senhor
receber minha oração. Aqui está Damon. Senhor. Amém, meus irmãos? É que eu comento para vocês que o que eu falei agora, qual Deus que você está adorando? A Bíblia fala que a gente tem que adorar um Deus. Esses homens, profeta de Deus, ele era muito temente a Deus. E aquele rei queria que ele roubasse sobre ele. Só que ele era fiel a um Deus. Eu só botei esse vídeo para você ter uma meditação. É como fosse hoje, meus irmãos. Olha o que está acontecendo. Os próprios crentes, os evangélicos, estão saindo da igreja para ir para outra banda, como diz o ditado aí fora, para adorar outros deuses. Imagine como Deus, nessa hora, como é que ele está? Triste com essas pessoas, deixando de adorar ele para adorar outros deuses. Por isso que naquele dia Deus vai cobrar. Talvez hoje a gente comenta, a gente fala para essas pessoas, esses evangélicos, né? E eles acham ruim. Por quê? Que lá está mais fácil. As coisas estão vindo muito mais fácil que aqui. Que lá na época, quando aqueles homens adoravam a Deus, era muito mais difícil. Por isso, como eles adoravam para o rei dava tudo para eles. Que era o Deus de Baal. Então, hoje a gente tem que estar ligado para a gente não cair na tentação. Como diz a palavra, o diabo está vindo de sapato de algodão. A gente tem que tomar cuidado. Não só esses deuses, mas se você adorar até um cantor, idolatrar ele, não está agradando a presença de Deus. Assim como a mãe também idolatra o filho, ou vice-versa, a gente tem que tomar cuidado. Tudo que a gente se apega hoje, se torna uma idolatria. E isso não é do agrado de Deus. Por isso que eu sempre medito algumas passagens da Bíblia, alguns vídeos que eu coloco aí para vocês verem. Você parar e pensar, entendeu? Talvez a gente está fazendo umas coisas erradas e não está, como se diz assim, não está enxergando, a gente está cego. Por quê? Porque o diabo, ele está cegando várias pessoas, independente de pessoa, religião, pode ser católico, pode ser crente, ele está cegando de uma maneira, até os católicos, até os macumbeiros, os idólatras, ele está cegando. Então o que eu falo para vocês? Para vocês abrir a mente, para você enxergar o caminho certo. Amém, meus irmãos? Então, a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo. Olha o que aconteceu com aqueles homens, né? Quando aquele rei jogaram, né, aqueles profetas na fornalha de fogo, apareceu um homem chamado Jesus de Nazaré. E aqueles homens foi salvo, porque aquele é muito temente a Deus. Então Deus não deixou ele ser queimado. Então o rei viu que ele tinha um Deus que adorava ali.
Então, na hora quando ele começou a adorar o Deus vivo, até o rei, ele percebeu que tinha mais um lá no meio deles. A Bíblia fala que tem vários relatos deles. Eu não vou entrar no profundo porque aqui é muita coisa. Eu gosto de fazer meus vídeos um pouco menos para poder dar tempo, né? Mas presta bem atenção, meus irmãos. Vamos tomar cuidado, assim como eu e você. A gente entra num pecado que a gente nem percebe. Quando a gente vai ver, já está lá dentro, né? Por isso que eu tiro esse tempinho todos os dias para falar com Deus. E eu sempre levo uma palavra. Como eu sempre digo, a gente tem que estar sempre atento com Deus. A Bíblia fala que a gente tem que dar tempo para tudo, principalmente para Deus. Um pouquinho que a gente faz para Deus, né, é para nós também. E naquele dia Deus vai cobrar. Aquelas horas que você estava lá no terreiro, aquelas horas todas que você estava lá adorando um cantor, um mundão, 2, 3 horas, até num filme assistindo, fica 3 horas sentado no sofá, mas a gente não tem um tempo para adorar a Deus no seu particular. 10 minutos que a gente está ali falando com Deus, Deus ouve sua oração. Por isso que tem vários relatos quando a mãe ora para um filho e acontece algo diferente naquele filho, né? Ah, Deus salvou, Deus estava com ele naquela hora. Por quê? Por causa da mãe, o pai estava orando por ele. Uma oração que a mãe fez, Deus livrou ele. Tem uma passagem na Bíblia que tem um homem também, que quando Jesus estava passando, e ele veio até Jesus: mestre, meu filho está morrendo. Jesus olhou para ele e falou assim: vai, volta, que seu filho está vivo, ele não vai morrer. Agora, por que eu estou falando essa palavra? Porque que Jesus viu a fé dele. É pela sua fé, meu irmão. Se você estiver orando, buscando a presença de Deus, é por sua fé que Deus vai te olhar. Deus está vendo que você está orando de madrugada. Deus está vendo que você está buscando Ele. Deus está vendo que você está orando pela sua família, pelo seu filho. Talvez você ache tão difícil as coisas, mas para Deus nada é impossível. Amém? Tem uma palavra aqui na Bíblia, aqui no Salmo. Vou dar uma meditação aqui. Eu sempre deixo uma palavrinha para os irmãos, né, pegar essa visão aqui, ó. No Salmo 116. O amor ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocará enquanto viver. Amém? Enquanto nós estiver invocando o nome do Senhor, enquanto nós estiver adorando, Ele vai estar sempre ouvindo nós clamando Ele. Enquanto nós estiver falando do amor dele pelas pessoas que dá ouvido para mim e para você, Ele também vai estar te ouvindo. E para essa pessoa também. Pode passar o céu e a terra, mas Ele vai cumprir aquilo que você passar de Deus para Ele. Pode ser uma palavra de amor. Ele te ama. Deus vai te salvar. Talvez uma palavra você fala para a pessoa: eu vou para o céu, Deus vai me salvar. Sabia que é uma palavra de bênção? Sabia que quando você decreta ali uma palavra de amor, uma palavra de fé, Ele vai estar te ouvindo. Ah, mas irmão, eu estou no pecado, eu estou fazendo isso errado. Irmão, quem faz isso aí é o diabo. Ele é o mentiroso. Ele é enganador. Ele põe na mente das pessoas
para levar essas palavras negativas. Mas como você está sempre falando palavra positiva, Deus vai estar sempre te exaltando na terra. Amém? Eu creio que essas palavras que eu estou passando para os meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, minha amiga, ele vai estar te ouvindo. Assim como eu também. Como Deus passa algumas palavras que eu vou meditar no outro dia para passar para vocês. É uma palavra de amor. Talvez muita gente pode até me condenar pelas minhas falhas, meus pecados. Mas é uma coisa eu creio. Para Deus eu estou fazendo coisa certa. Não importa o que você faz. Ah, meu irmão, nossa, eu não tenho mais força para ir para a igreja, não tenho nem força nem para orar. Não pensa assim não, meu irmão. É a mesma coisa, aquele ditado, né, que a gente fala assim, ó, nunca fala mal pro seu vizinho da sua vida, o que você está passando. Por quê? Ele sempre vai falar que você é um fracassado. Você nunca pode abrir sua boca e falar mal de você mesmo. Sempre planta o bem, que eu creio que Deus vai dar vitória. Se você semelhar a semente boa, vai dar semente boa lá na frente também. Vai plantar coisas boas. Então pega essa visão, pega essa palavra, que Deus vai te dar muita vitória. Eu creio que essa passagem aí, ó, desses 3 profetas, né? Ele teve fé. Eles se lançaram diante de Deus. Eles lançaram ali com a fé que ele tinha. Ele não teve medo daquela multidão. Ele não estava com vergonha. Ele não estava com medo do rei. Ele sabia que tinha um homem ali do lado dele, que ia proteger dele. Mesmo que ele fosse queimado. Mas eu sei que a alma dele ia estar com Deus. Assim como aquele ladrão lá na cruz. Ele não teve vergonha daquela multidão que estava olhando para ele, acusando ele. Que ele fez coisa errada também. Mas ele olhou para Jesus e pediu perdão para Jesus naquela hora. Olha que coisa bonita, irmão. Você chegar, pedir para Deus o perdão dos seus pecados, dos seus erros. Mesmo você errado, mesmo você pecando, Deus tem misericórdia. Assim a Bíblia fala, Deus é amor. Entendeu? Eu creio que Deus vai abrir as portas, né? Quando você ouvir essa palavra, essa passagem, né, que foi lançada agora, nessa madrugada. Eu creio que Deus vai abrir seu coração. Você que está aí dentro do hospital, você fala que não tem mais jeito, mas eu creio que Deus vai dar a vitória. Eu sei que Deus vai abrir as portas do seu trabalho, né? Deus vai olhar aonde você estiver. Amém, meus irmãos, minha amiga? Que eu creio que essa palavra vai estar dentro do seu coração. Tome posse dessa palavra. Graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe, né? Foi essa palavra que Deus me colocou no Salmo 116. Né? Medite bem. Que Deus, assim que Ele tirou aqueles 3 da fornalha, vai tirar você também. Da situação que você está. Como eu e você. E sempre vai tirando. Porque aqui nós nunca é perfeito. Né? Nós sempre somos pecadores. E ai daquele que acusar. Né? Então entrega a sua vida para Deus. Entrega seus problemas. As suas falhas para Deus. Né? Pode passar o céu e a terra. Mas Ele vai cumprir. Né? Amém? Que Deus abençoe. Que fique nessa palavra. Que eu creio que Deus vai dar vitória para você, para mim, para meus irmãos que estão do outro lado. Você que gosta de ouvir meu canal, assistir, peço mais uma vez, dá um joinha lá, que possa crescer esse canal, que possa entrar na vida dessas pessoas que gostam de ouvir essa humilde, simples palavra, que possa, né, essas pessoas possam abrir seu coração para Deus,
para essa palavra. Amém? Mas antes eu quero fazer uma oração para você que está no outro lado. Que eu creio que Deus vai dar vitória. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero agradecer mais uma vez por essa rica oportunidade, por essa mensagem que o Senhor me colocou no meu coração. Assim como o Senhor tirou aqueles profetas da fornalha, tira eu, Senhor, também dos pecados, do vício. E esse povo também, Pai, esse irmão, essa irmã, se ela tiver um vício, entra na vida deles, tira toda a falha, perdoa os pecados deles, Pai. Dá vitória, Senhor, que eu creio que não é em vão, Pai. Que essa pessoa está orando comigo nessa madrugada. Que eu creio que essa pessoa está me acompanhando várias vezes que eu estou aqui, buscando a Tua presença. Deus, perdoa meus falhas, meus pecados mais uma vez, Pai. Assim como aqueles povos do Egito pediam para o Senhor. Eu creio que vou estar sempre pedindo também. Eu creio que o nome do Senhor seja exaltado. Que nenhum mal venha encostar sobre mim, minha casa, a minha esposa. Toma conta, Senhor. Coloca os anjos nesse lugar, Senhor. Que nada venha acontecer, Senhor. Guarda a minha vida diante do Senhor. Assim eu te peço, te agradeço. Que o Senhor venha guardar todos os meus irmãos que estão orando por mim também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus, mais uma vez foi dita a palavra, né? Que você recebe essa palavra no seu coração. Que eu creio, né? Que Deus vai dar vitória. Mais uma vez, dá uma força no meu canal, meus irmãos. Val no Mundo Espiritual. Segue lá, que eu vou estar sempre orando por vocês. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.